Então, vou pedir para a Sofia Andrade colocar aqui a nossa nova colunista, Marina Argenta. Está entrando. Bom dia, Marina. Seja muito bem-vinda ao Portal do Zacato. Tudo bem? Bom dia, Rosângela. Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Te ouço bem, te vejo bem, bem. Não também. Não completamente nítido, né? Já que a gente está numa coluna de cinema, mas não, Sim. tá melhorando, tá cada vez melhor. Marina, ficamos muito felizes de ter você aqui agora, toda semana, sexta-feira, para poder falar sobre cinema. Conta pra gente o que você vai trazer pra gente, mulher. Bom dia, Rosângela, e para todo mundo que está com a gente. Primeiro, agradecer mesmo o convite, né, de todos vocês, de todas. Acho que é uma oportunidade bem bacana de poder estar falando, né, sobre cinema, porque alguém que está trabalhando, né, eu sou produtora cultural, pela difusão, poder, né, trabalhar também pela comunicação, foi uma oportunidade bem legal, um convite muito bonito, agradeço. E acho que hoje a ideia, Rosângela, é falar um pouquinho sobre o que vai ser, né, essa coluna. É o que eu tenho pensado a partir do convite, né, que primeiro chegou pelo Raul, com Sofia, e agora com toda essa equipe que faz acontecer as colunas, né, sobre o que eu penso em abordar, assim, a partir do ângulo do cinema. Então, acho que hoje a ideia era introduzir um pouco. Eu sou produtora cultural, trabalho com festivais, e agora bem focada em cinema, mas vim pensando um pouco sobre esse desafio da gente pensar a difusão, né, do acesso ao cinema a partir da comunicação também. Então, eu acho que ao longo dessas semanas, nas sextas-feiras de manhã, os 15 minutinhos de cinema, né, vai ser uma oportunidade da gente pensar um pouquinho, não só do ponto de vista de quem está fazendo, discutir filmes, que também é uma ideia muito bacana, e chamar produtores, produtoras para falar com a gente, mas também pensar um pouco do ponto de vista de quem assiste, de quem consome, do espectador em si, né. Então, eu acho que esse vai ser um ângulo, assim, bem importante para posicionar, né, a coluna e de onde me interessa estar falando, trazer atenção um pouco para quem está consumindo, de que maneira a gente está consumindo, como a gente tem assistido, como tem sido a nossa experiência, né, com o cinema. Esse assunto vem me interessando desde o teatro, que é a minha formação inicial, né, inclusive um pensador bem legal que tive a oportunidade de ter aula, que é o Flávio Desgrandes, né, um pesquisador que tem esse pensamento sobre pedagogia, né, do espectador, formação de público, um livro muito bacana, inclusive, que se chama A Pedagogia do Espectador, que apesar de ser a partir do teatro, é um pensamento que se expande para qualquer linguagem artística, assim, e dispara essa pergunta bem importante, né, que é como é a nossa experiência com as linguagens artísticas, a nossa relação com ela desde de uma formação, né, como, por exemplo, a experiência que a gente tem com o futebol, que é uma analogia que ele tem, né, que me interessa trazer um pouco para a gente pensar a nossa relação com o cinema também. Então, se o público vai assistir uma partida de futebol, né, ele entende as regras do jogo, ele se emociona, ele entende quando tem uma falta, quando é um escanteio. Eu não, no caso. Mas, enfim, é uma metáfora boa para a gente pensar assim, como que a gente vai falar ou se interessar para ouvir falar sobre cinema, se a gente está muito distante, né? Se a gente tem essa sensação que acho que é coletiva, nacional, se a gente falar em larga escala, assim, de que o cinema é uma coisa que está lá e a gente está aqui, né? Então, uma visão, desmistificar essa visão que pode ter sido construída e por quê, de um jeito um pouco blasé, né? De que o cinema é uma coisa que não é de acesso comunitário, geral, democrático e a todos, né? Que os bens culturais não são para nós como a saúde, a educação e a água. Então, acho que a gente precisa se aproximar um pouco de como funciona, do que é feito, e achar legal e achar simpático também, se interessar, né? Então, acho que esse desafio aqui da coluna dos 15 minutinhos vai ser um pouco mais para desmistificar e que a gente possa pensar o cinema e conversar com pessoas que nos ajudem a entender, né? E mais como um futebol, assim, como se a gente tivesse essa experiência calorosa que a gente tem com uma partida de futebol, né? Que a gente saiba conversar e o que falar, o que tem para entender num filme, como falar, né? E tem uma outra ideia que acho bem bonita, assim, Rosângela.
Fiquei super, assim, contagiada e te admirando aqui com a tua energia matinal, a tua alegria que você tem muito, muito contagiante, assim, tô pensando que é um desafio da manhã, né, que é pensar sobre cinema, esse horário animado. Mas, assim, da gente entender que quem consegue falar sobre si também, né, uma pessoa que fala sobre si, ela é capaz de falar também sobre o mundo, né, esse pensamento que eu acho importante. Então, se a gente consegue falar sobre a nossa experiência, a gente também pode ser capaz de ver um filme e falar sobre ele, né. Então, uma criança, quando eu era professora de teatro e agora migrando, né, para o cinema, eu vou contando como é que foi essa história aos poucos, a gente assistir um filme e conseguir falar um pouquinho sobre ele, é muito importante, né, a gente ter esses dispositivos, a gente saber ler o que constitui uma obra, saber como comentar ela, também falar um pouquinho sobre o mundo que a gente vive, né, é também conseguir falar um pouco sobre a gente, nos posicionar. Então, acho que a minha ideia é que a gente possa ir conseguindo falar sobre as coisas que a gente consome, sobre a experiência que a gente tem com o cinema. Então, hoje, aproveitando para trazer, já puxar um pouquinho do tema, por exemplo, né, o cinema, se a gente for falar em futebol, a gente vai falar em Carnaval também, que está sendo o Ainda Estou Aqui, né, que é um filme nacional que tem nos ajudado a trazer uma luz para o que está acontecendo no Brasil, e sempre aconteceu, e é uma história de cinema, de resistência, muito incrível, há muito tempo, mas tem sido uma oportunidade legal, né, do resto do mundo e da gente mesmo, nesse grande ciclo colonial, que acaba sendo olhar de novo para o que a gente faz, né, a partir do olhar do estrangeiro, né, é uma premiação, é totalmente americana, voltada para a indústria, tem quase 100 anos, né, essa premiação, mas tem sido um momento bom da gente olhar para nós e se achar interessante, valorizar o que a gente tem feito, então vamos aproveitar isso, essa estratégia. Para quem não viu, é um filme muito importante nesse momento também, né, da gente. É um filme que o Walter Salles, o diretor do filme, ele traz um filme que fala sobre uma personagem feminina, né, a partir da Eunice Paiva, mas está falando num recorte de um momento, e uma família, e uma história que interessa a todo mundo, e um filme que emociona para além das suas temáticas outras, que não sejam uma família, a vivência e a perda do pai dessa família, né? E a relação, a rearticulação que essa mulher passa a ter que fazer como chefe, né, da família ali, com seus filhos, e tendo que estudar, trabalhar, sustentar e organizar essa família. Também tem um pano de fundo que, para quem não quiser se aprofundar e saber, acaba que pode até sair do filme sem ter todo o recorte da história em si, mas vai estar totalmente atrelada com a história da ditadura militar no Brasil, né? Então, eu acho que, por exemplo, só para não entrar muito aprofundar todo o tema do filme, é um tipo de filme muito interessante que o Walter traz, né? Assim como foi Central do Brasil, há algum tempo atrás, junto com a Fernanda Montenegro, né? É um filme que o Walter consegue sempre trazer um tema pessoal, uma história que emociona, mas também está trazendo um tema muito importante, né? Que agora, no caso, tem sido a gente olhar para a questão da ditadura no Brasil e para a repressão e para tudo que está acontecendo nesse momento, né? Cultural que a gente está vivendo, bastante tenso, não só aqui, como também agora com a eleição do Trump nos Estados Unidos, né? O que isso significa, a sensação de medo que está tão próxima, gente, há muito tempo, né? Como disse a Fernanda Montenegro, o mundo sempre esteve por acabar. Eu gosto dessa frase dela. Mas tiveram momentos específicos, né? Onde a sensação de medo foi muito mais profunda e verdadeira. Então, eu hoje, por exemplo, né, com 29 anos, assisto o filme do Walter e me reconecto muito demais do que eu gostaria, muito mais do que eu gostaria, com essa sensação de medo que a Eunice, a família dela e toda a história traz para a gente, né? Como uma produtora cultural, como alguém que está junto com vocês todos aqui, do Desacato, num lugar de resistência, né? Então, acho que é um filme muito interessante para a gente pensar sobre isso. Fala muito sobre o Brasil e fala muito sobre muitos momentos, né, políticos tensos que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho um filme muito interessante e acho que ele está sendo popular não só pela campanha, que envolve muito financiamento, que o Walter vem conseguindo fazer, né? A gente sabe disso, é um filme, o Oscar é campanha,
não é só sobre ser um filme interessante, um filme bom, não é assim que funcionam as premiações, né? Acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso também, né? O papel das premiações, o papel dos festivais, o papel dos streamings, a função e o sentido da gente continuar indo no cinema. Mas, assim, é um filme que é legal de mencionar, porque pensando em trazer, e não tem como não falar sobre ele hoje, né? Para a gente se agarrar nele, para entender, assim, que um filme que toca tantas pessoas no mundo inteiro e nos remete a sensações parecidas, né? Daqui ao Oriente, assim, é um filme que acho que está merecendo levar as suas 3 estatuetas e a gente pensar no porquê, né? No porquê isso que o cara conseguiu fazer um filme que tem uma temática e está falando de uma sensação global de preocupação, de medo, e também está trazendo uma personagem que é histórica, que são as mulheres chefes de família, e isso não era uma personagem comum da gente ver em larga escala, né? Então, o cara fazer dela a protagonista desse filme, acho também muito importante. Então, estou bem orgulhosa de ser brasileira nesse momento. A gente tem que valorizar, sim, né, esse golaço que está sendo feito, e independente dos resultados, né, a primeira vez na história que o Brasil é indicado para melhor filme, né, uma categoria que são 3 indicações: melhor atriz, melhor filme estrangeiro, mas melhor filme, né? O Brasil nunca concorreu nessa categoria. Quando concorreu da última vez com o Central do Brasil, foi em melhor filme estrangeiro, né? Um filme não falado em língua inglesa. Então agora esse filme está lá numa janela muito grande, a gente se sentir, né, pertencente, assim, a uma fatia do bolo, que é muito provável que a gente possa levar, tomara, vamos seguir, vamos ser realistas positivos, porque o contrário, né, já não tem graça, né, se a gente acreditar que não vai ganhar, não vai ter graça. Mas, assim, ter esse orgulho de ser um momento da gente olhar para a nossa história, né, uma história brasileira que fala sobre histórias mundiais, e está sendo um bom momento para a gente olhar para o cinema que a gente tem feito, para a nossa própria história, que seja um disparador, assim, né, de uma sequência, já tem sido, para quem está produzindo cinema, assim, um incentivo que vai esbarrar em mais incentivos literalmente financeiros e de fomento para o cinema que a gente produz, mas também de carisma e de desejo, de vontade, de simpatia, né, de ouvir e pensar sobre cinema, inclusive no meio do carnaval, que é quando vai sair o nosso resultado. Mas que ótimo que a gente vai ter você aqui, então, toda semana, Marina, porque é o que você falou, não há filme que não nos faça refletir sobre algo. Então, o cinema sempre foi esse provocador de reflexões e de pensamentos, enfim. E agora que a gente está vivendo esse momento, como você falou, né, todo o cinema nacional sofreu um empurrão. É fato, né? E então, eu acho que o timing está perfeito, assim. Vamos começar a tocar, né, nesse tema aqui eu tenho certeza que toda a audiência do Portal do Desacato curte cinema, a gente vai curtir junto com você e você vai nos ajudar a curtir de uma forma até mais qualificada de diversas questões, porque é isso, né? Também tem essa questão pedagógica, né? Então vai ser bem bacana. Eu estou muito feliz, sei que toda a equipe do Portal do Desacato também está de ter você aqui. E que, então, é isso aí, nossa caminhada está só começando. Sim, Rosângela, tomara. Viu, você me organiza aqui, que eu vou falando os tempos e tal. Então, agora eu já estou te organizando para a gente ir fechando. Perfeito. Obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho que você está fazendo. É muito bom ter vocês. Assim, estou me sentindo super acolhida. Fico muito feliz do Desacato também ser uma cooperativa também de maioria de mulheres, né, e pessoas também não binárias, trans. Acho isso muito bonito. Me sinto muito à vontade. Parabéns a todas vocês pelo trabalho. Obrigada. Agora você faz parte também desse movimento chamado Desacato. Bora lá. Audiência, já temos a nossa próxima entrevistada aqui nos bastidores, a vereadora, a professora Deise, lá de Chapecó. E a gente vai falar sobre educação, então continua com a gente. Marina, vou deixar. Um ótimo Obrigadão, Rosângela. Até mais. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina,
Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IFSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438.